Seja muito bem-vindo. Vamos conhecer hoje as possíveis joias que atuam no Brasil, e devem ter seu passaporte carimbado. Mas antes gostaria de pedir seu apoio se inscrevendo no canal e deixando seu like para nos ajudar a crescer no YouTube. Agradeço a sua moral e vamos para o vídeo. O futebol brasileiro é mundialmente conhecido por oferecer boas opções para os clubes europeus. Com a janela aberta começam as especulações e os assédios aos jovens jogadores. Recentemente João Vitor, zagueiro do Corinthians, Luiz Henrique, atacante do Fluminense, e Gabriel Sara, meia do São Paulo, garantiram suas passagens para o velho continente. Vamos trazer uma lista de 8 jogadores que estão muito próximos de seguir o mesmo caminho. Os gigantes europeus já estão de olho, e quando isso acontece é só questão de tempo até que chegue uma proposta oficial. O número 1 dessa lista é o volante Danilo do Palmeiras, considerado por muitos não só a melhor joia do futebol brasileiro, mas o melhor jogador entre todos que atuam no Brasil. Recentemente convocado, é muito difícil que o volante faça parte dos convocados para a Copa de 2022, mas seu potencial é inegável e certamente será figurinha carimbada na seleção em um futuro muito próximo. Seu valor de mercado é aproximadamente 22 milhões de euros ou 120 milhões de reais. Na segunda posição, mais um volante, João Gomes do Flamengo. O menino é titular incontestável, caiu nas graças da torcida por sua raça unida com muita qualidade. Fato que pode tornar a ida dele ainda mais precoce para a Europa é que até o dia de hoje, 16 de julho de 2022, não teve seu contrato renovado. Os representantes do jogador e do Flamengo não chegaram ao acordo, e isso é algo que clubes europeus costumam explorar. João Gomes está avaliado na casa dos 9 milhões de euros, equivalente a aproximadamente 50 milhões de reais. O terceiro da lista é um menino da Vila. Ângelo Gabriel tem sido a salvação do Santos dentro de campo, e pode se tornar a salvação fora dele. Os maiores clubes do mundo acompanham o jogador desde a base, e agora que ele se tornou uma realidade no time profissional não deve demorar a aparecer propostas. Levando em consideração a situação financeira do Santos, não haverá dificuldades para levar o menino. Avaliado em 10 milhões de euros ou 55 milhões de reais, não deve ser necessário mais que 40 para o Santos aceitar. O lateral Mateuzinho do Flamengo ocupa a 4ª posição, por muitas vezes já foi titular e mostrou suas qualidades. O fato de hoje ter poucas oportunidades no time principal pode facilitar a saída. Apesar de não ser alvo das maiores equipes da Europa, caberia como uma luva em quase todos os times de segunda prateleira, como uma forma de trampolim na sua carreira. Seu valor de mercado fica na casa dos 8 milhões de euros, em real aproximadamente 43 milhões. Em quinto temos uma promessa de Cotia. O meia Rodrigo Nestor entrou no radar dos clubes europeus quando assumiu a titularidade, após a chegada de Rogério Ceni e lesão grave de Luan. Dentre todos os meninos que fazem parte do elenco profissional, Nestor era o número 1, à frente até do próprio Gabriel Sara. O meia é frequentemente sondado por clubes do leste europeu, que se não fosse o confronto na região, muito provavelmente já teria se despedido. Seu valor de mercado gira em torno de 6 milhões de euros, mas o tricolor já sinalizou não aceitar nenhuma proposta abaixo de 10. Com isso, seria preciso algo em torno de 50 milhões para tirar o volante do Morumbi. Também do Palmeiras, Gabriel Menino ocupa nossa 6ª posição. Apesar de já ter vivido dias melhores no Verdão que o levou à seleção, o potencial de Menino é maior que alguns à frente dele na lista, mas o fato de não estar jogando regularmente é um ponto negativo. A polivalência é uma qualidade muito bem avaliada entre clubes europeus. Se voltar a ter oportunidades como titular, certamente terá seu passaporte carimbado em breve. Gabriel Menino está avaliado em 11 milhões de euros, e o Palmeiras não deve aceitar nada abaixo de 15 para vender o jogador. É esperado propostas na casa dos 80 milhões de reais. Igor Gomes é o número 7 da lista, peça importante há mais de 2 temporadas para o São Paulo. Tem muita força e qualidade no passe. Ponto negativo é que precisa ser mais vertical em algumas oportunidades, mas não deve ficar no Brasil por muito tempo. Assim como Nestor, os clubes do leste europeu são os mais interessados, e quando as coisas acalmarem por lá, pode ser esse o destino de Igor.
Avaliado em 7 milhões de euros, o São Paulo deve aceitar qualquer proposta que chegue na casa dos 40 milhões. E por último, mas não menos importante, Léo Ortiz, zagueiro do Bragantino. Apesar de não ter muita mídia, Léo é bem avaliado inclusive pela comissão do Tite. Já com 26 anos, esse deve ser o ano em que o zagueiro pode carimbar seu passaporte, se não for para a Europa, algum mercado secundário que gere para o Bragantino e o jogador muito dinheiro. Os rumores são que uma proposta na casa dos 5 milhões de euros, algo em torno de 30 milhões de reais, são suficientes para levar o jogador que chegou sem custos. Esses são os 8 próximos alvos dos clubes pelo mundo. Concordam com a lista? Faltou alguém? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para ser notificado de mais vídeos como esse. Obrigado por nos acompanhar até aqui.